que Jesus nos inspire nessa noite na reflexão dos evangelhos que Ele nos deixou. E a nossa conversa de hoje é sobre uma figura do Novo Testamento, Herodes Antipas. É um personagem controverso, né, na literatura bíblica, e na verdade houve 3 Herodes dentro nas narrativas bíblicas, e a gente vai falar alguma coisa sobre eles e sobre as passagens de Jesus com referência a eles. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu relatos sobre Jesus. Este Herodes, o tetrarca, já é o Herodes que era governador da Galileia na época em que Jesus foi crucificado. Então nós vamos ver a participação dele neste evento. Ali o primeiro Herodes, citado por Mateus no capítulo 2, versículo 1, é Herodes o Grande, que reinou na Judéia depois de Antígono. Era filho de Antípater, aliado de Elicano, rei dos judeus. Isso aí lá ainda no Antigo Testamento. Amparado pelo prestígio de seu pai, recebeu Herodes o trono das mãos de Marco Antônio, que foi imperador de Roma, no ano 40 a.C. Mereceu um honroso cognome de O Grande por causa de alguns magníficos monumentos que fez construir na Judéia. Os seus crimes, porém, o apontam à execração de todos os homens. Com receio de que houvesse nascido em Belém aquele que deveria derrubá-lo do trono, mandou matar todos os meninos menores de 2 anos, pois acreditava que o Messias estivesse incluído entre os inocentes. Este espírito desencarna quando eram feitos em Jerusalém os preparativos para a festa da Páscoa do ano 5º antes de Cristo. Então, este é o Herodes que a gente vê aqui no slide seguinte, aquele que quis, aquela passagem da Bíblia que a gente conhece, né? Ele conversou com os 3 reis magos, e para saber onde eles iam e o que eles estavam fazendo naquela região. E eles disseram que iam visitar o Salvador, o Messias prometido que tinha nascido. Então ele é aquele Herodes, o primeiro, que provocou aquela carnificina para que Jesus não reencarnasse. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Ainda está na narrativa de Mateus, falando sobre o nascimento de Jesus. Aqui agora nós vemos os 3 Herodes. O Herodes Magno, que é o Herodes que mandou matar as crianças, Herodes, também chamado de Herodes o Grande. Ele teve 3 filhos, o Filipe II, o Herodes Antipas e o Arquelau. Aqui a gente vê esse mapa da Palestina da época de Jesus. Olha lá, Galileia lá em cima, naquele círculo verde, a Decápole, a Samaria, a Pérea, a Judéia e a Idumeia. E no meio deles, o Mar Morto, né? Aquele círculo azul ali no meio. Essa é a Palestina da época de Jesus. Agora ali tem Israel, tem os países, a Palestina mesmo, né? E vários países do Oriente, o chamado Oriente Médio.
O segundo Herodes, o Antipas, ele também cometeu os crimezinhos dele lá, mandou matar, degolar João Batista. O segundo Herodes, Herodes Antipas, achava-se certa vez em Jerusalém, no templo de Pilatos, e recusou-se a julgar Jesus, alegando que nada tinha a ver com as acusações feitas ao Galileu pelo Sinédrio. Casou-se legalmente com Herodíades, sua sobrinha, e ex-esposa de seu irmão, o Herodes Filipo. Para atender a um capricho de sua enteada e também sobrinha Salomé, Herodes Antipas mandou degolar João Batista. Essa é outra passagem também do Novo Testamento, em que que narra a morte de João Batista. João Batista era aquele pregador no deserto que não tinha papas na língua e falava mesmo tudo aquilo que ele julgava incorreto nas atitudes das autoridades da época. Ele falava muito mal do Herodes pelo seu comportamento, né, imoral, pelas suas extravagâncias, pelas suas amantes e todo o comportamento dele. E João Batista dizia que o Messias já havia chegado. Então ele era aquele tipo que incomodava quem tinha um status quo para se manter, né? E como eles tinham poder, naquela época mandava matar. Para eles era muito fácil. O terceiro Herodes, o Herodes Agripa, era neto de Herodes o Grande, filho de Aristóbulo e, portanto, irmão de Herodíades. Foi com o apoio de Roma elevado ao trono da Judéia. Para ampliar sua popularidade entre os pagãos e judeus e reafirmar-se na confiança de César, ordenou a morte de São Tiago, que foi degolado, e determinou a prisão de São Pedro. Inúmeras foram as torpezas e ignomínias praticadas por esse tirano. A gente reclama do mundo de hoje, né, que ainda existem ditadores sanguinários, mas a coisa está muito melhor. Hoje em dia, o mundo globalizado em que nós vivemos, as nações são vigiadas constantemente. Então, os atos de seus dirigentes, por mais que tentem, não conseguem ser assim tão violentos e selvagens como eram naquela época. Agora a sociedade está mais vigilante e acompanha as atitudes dos ditadores e coloca freio ao comportamento deles. Claro que eles ainda, em determinados países, mantêm a ditadura, a opressão, mas não é neste nível que era nos tempos de Jesus. Aqui uma moeda romana do tempo do Cristo. Aqui nós vemos Jesus na corte de Herodes Antipa, por Dúcio de Buoninsegna, atualmente no Museu da Ópera de Duomo, em Siena, na Itália. Jesus sendo apresentado a Herodes. E disse aos servos: esse é João Batista. Ele se levantou dentre os mortos e por isso os poderes operam nele. Pois Herodes prendera João, amarrando-o e encarcerando-o na prisão por causa de Herodíades, mulher de Filipe, seu irmão. Olha como que João Batista era atrevido, né? Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Querendo matá-lo, ele temia a turba, porque o tinham como profeta. Herodes queria acabar com a vida de João Batista, mas teve dificuldade porque ele já havia um grande número de seguidores dele. Ele era considerado um profeta.
Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio deles e agradou a Herodes. A gente já viu, já estudou essas questões na Bíblia, né? Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Ela, instigada por sua mãe, diz: dá-me aqui sobre um prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas por causa dos juramentos e dos comensais, ordenou fosse dada. Quer dizer, ele prometeu de atender a um capricho dela. Só que ele não esperava tanto. Ele pensou que ela fosse pedir alguma joia, algo assim. E ela pede a cabeça de João Batista. E mandou decapitar João no cárcere. E a cabeça dele foi trazida sobre um prato e foi dada à mocinha. Olha que gente sensível, né? Desse tempo. Que a levou à sua mãe. Aproximando-se os discípulos dele, levaram o cadáver e o sepultaram. Depois vieram e relataram o fato a Jesus. Então, gente, esta é um pouco da história de vida destes personagens. E Herodes foi aquele tetrarca da Galileia que teve a condição de não permitir que Jesus fosse morto. Mas como que era esta questão? Ele tinha um cargo político. Ele havia sido designado por Roma para governar a Galileia naquela época. E abaixo dele tinha a autoridade de Pôncio Pilatos. Ele então não quis assumir essa questão. Ele não viu ali naquela situação nada que pudesse condenar Jesus. Então ele transferiu a responsabilidade dele para Pilatos. E a gente percebe como que as questões políticas vão influenciando nas pessoas. Passando a responsabilidade dele decidir a questão para Pilatos, ele deixa de dar a sua contribuição para a história. Ele poderia ter consertado o erro de seu pai, né, Herodes o Grande, que no início, quando Jesus encarna na terra pela primeira e única vez, ele poderia ter evitado, ele poderia ter nessa situação combatido um erro do seu pai e liberado Jesus da crucificação. Mas os interesses materiais falaram muito mais alto, e ele então se recusa, não usa da autoridade dele, que ele poderia ter inocentado Jesus ali, acabaria o processo ali mesmo, ele era autoridade superior. Ele então também, para não dizer que não iria, para não ficar claro para os sacerdotes judeus que ele estava fugindo dessa responsabilidade, porque se ele manda se ele manda matar Jesus, ele percebe que estava fazendo algo contra as convicções dele, porque ele não acreditava que Jesus fosse um perigo. Mas se ele não matasse, se ele liberasse Jesus, libertasse o Cristo, o que iria acontecer? Os sacerdotes judeus se voltariam contra ele. Foi nesse dilema que ficou também Pilatos, quando Jesus lhe foi apresentado. E Pilatos também teve a mesma indecisão. Ele questiona Jesus e sente que estava diante de um homem inocente. Como que ele iria fazer?
São situações na vida que o espírito encarnado muitas vezes tem que enfrentar. São as encruzilhadas da vida. Nós, no nosso dia a dia, temos que tomar muitas decisões a todo instante. E as decisões que tomamos nem sempre são acertadas. Mas nós temos que tomar alguma decisão, algum partido, temos que tomar atitudes e somos responsáveis por essas atitudes que tomamos. O que levou Pilatos a lavar as mãos e tentar o último recurso de jogar a responsabilidade dele para a turba, a multidão que estava acompanhando o processo de sacrifício de Jesus? Para a gente entender como que Pilatos estava numa situação difícil, a gente lembra que ele não era judeu e ele foi designado para ser governador da Galileia pelo imperador romano. Mas o que acontecia com o Império Romano? Naquela época, o Império Romano se expandiu pela terra com muita facilidade, porque além de terem um exército muito forte, eles eram muito inteligentes. Quando eles dominavam um povo, eles invadiam as cidades, matavam quem fosse contra eles e tomava aquele país e se estabeleciam ali. Mas eles tinham o cuidado de não se intrometerem nas convicções do povo que era oprimido por eles. Eles permitiam que as nações que eram subjugadas a eles, ele dava liberdade de religião, ele deixava as pessoas seguirem os cultos que eles queriam, ele dava liberdade política. Os países que o Império Romano assumia, eles tinham seus representantes políticos. O único interesse de Roma, quando tomava um país, era o interesse financeiro. Nisso daí eles não abriam mão. E o que eles faziam? Eles contratavam as próprias pessoas do país escravizado para serem os coletores de impostos. Então, como que eles faziam? Eles ofereciam uma porcentagem do imposto que eles recolhessem. Era o que acontecia com Zaqueu. Zaqueu era um republicano, um coletor de impostos. E esses republicanos geralmente eram judeus também. Só que eles não eram bem vistos pela população judaica, porque eles sentiam que eles eram traidores, porque eles tiravam o dinheiro do próprio povo judeu para entregar a Roma. E eles tiravam esse dinheiro e ficavam com uma parte para eles. O Império Romano permitia, era um salário, né? X% era do Império Romano. O restante que ele arrecadasse seria dele. Por isso os republicanos, os publicanos, né, arrecadadores de impostos, eram muito ricos. Era o caso de Zaqueu e outros. Então, o exército romano tinha esta esperteza. Por isso que eles enriqueciam, e eles invadiam outros países e iam tomando mais terras, aumentando o império. Eles davam esse tipo de liberdade, porque o interesse deles era só o dinheiro. E Roma não queria confusão. E eles sabiam que naquela época a Galileia, ali a Judéia, toda essa área, era uma área muito rebelde, em que os judeus não aceitavam o domínio dos romanos. Então estavam sempre se insurgindo contra eles. E eles então mandavam os governadores e queriam que os governadores fossem pacificadores, que não fizessem confusão. O que aconteceu com Pilatos? Quando ele foi designado
pelo Império Romano para ir para lá, ele ainda não tinha, ele não era da região, não sabia dessas questões e também quis exibir força. O que ele fez? Ele entrou dentro de Jerusalém com o exército romano, com todas as insígnias do exército. E isto provocou a ira dos judeus e dos sacerdotes. O que aconteceu? Eles então reclamaram com Roma, que ele tinha chegado lá e tinha entrado com todo aquele aparato romano. E o imperador não queria isto, porque ele não queria que houvesse essa opressão. Então ele pedia discrição, que eles fossem discretos, e ele não foi. Então o pessoal reclamou dele, ele então foi chamado a atenção em Roma. E houve também mais outros 2 episódios em que Pilatos não soube conduzir. Ele ficou então muito mal visto em Roma e ficou com medo de perder o cargo, porque se ele perdesse o cargo de governador da Galileia, ele voltaria para Roma sem nada, sem dinheiro, sem salário, sem nada. E o sonho dele era terminar a gestão dele naquela área da Palestina como governador, e depois ele se aposentaria e voltaria para Roma. Aí teria direito a muitos luxos, né, que os governadores tinham daquela época. Então Pilatos ficou nesta encruzilhada. Ele aceita, ele perdoa Jesus. Se ele perdoa Jesus, ele vai contra os sacerdotes. Porque os sacerdotes do templo de Jerusalém, por que eles tinham ódio de Jesus? Alguém sabe? Gostaria de dizer. Por que os sacerdotes judeus estavam tentando já acabar com a vida de Jesus muitas vezes? E Jesus sempre escapava deles, porque ainda não tinha chegado a hora, né? Houve um momento em que Jesus estava num templo israelita pregando, e os soldados entraram dentro do templo e Jesus desapareceu como uma fumaça, ninguém viu ele, porque ainda não estava chegada a hora dele dar o testemunho dele, né? Houve uma vez em que ele estava entrando ia entrar numa cidade da Samaria, e os adeptos, os cristãos daquela época, os adeptos dele, correram para avisar, para ele não entrar, porque eles estavam tramando matar Jesus. Jesus, ele não era bem visto pela casta sacerdotal judia, porque Jesus vinha exatamente retirar os privilégios que essa casta tinha. Porque como que funcionava o templo de Jerusalém? Era assim: o templo de Jerusalém naquela época, ele representava todos os poderes da nação judaica. O templo era ao mesmo tempo religioso e ao mesmo tempo político. Não era um estado laico, né? Era um estado religioso. Os sacerdotes eles eram responsáveis pela religião judaica e exerciam também a função de poder executivo. Eles governavam ali o templo, eram eles que ditavam as leis civis, penais. Eram como se fossem os nossos senadores e deputados de hoje, só que incluindo também o poder religioso. Então eles tinham todo esse poder sobre Roma. E Jesus veio para... e as falas de Jesus, eles não gostavam, porque, primeiro, que Jesus estava arrebanhando uma grande multidão que acompanhava ele em todos os momentos. E ele estava se tornando popular, carismático. E eles, então, começaram a temer, a perder o posto, porque os judeus chamavam Jesus de o rei dos judeus. Eles estavam preocupados: esse rei vai chegar aí, vai destronar todo mundo, né? Então, os interesses materiais falando mais alto.
E por isso que os sacerdotes judeus insuflaram a multidão para que eles prendessem Jesus. Então Pilatos ficou nessa dúvida. Se ele manda matar Jesus, vai contra a convicção dele. Ele não viu nada de errado no Cristo. E ele sentiu que Jesus era uma pessoa honrada. Mas se ele liberta Jesus, ele vai desagradar os sacerdotes. E ele já estava com um nome complicado lá em Roma. Os sacerdotes, de novo, reclamariam dele, ou eles iriam estimular o povo judeu a fazer um levante e pronto, os problemas iriam acontecer, ele perderia o cargo dele. Então, diante dessa situação toda, ele optou por lavar as mãos. Ele achou mais uma saída, transferiu também a responsabilidade dele, que era dele, que ele poderia ter libertado Jesus, e Jesus morreria de outra forma, né? Porque a missão do Cristo era dar o testemunho. Poderia ter sido Pilatos, mas também, se Pilatos o absolvesse, haveria outro momento em que ele estaria em condições de exercer, né, o testemunho de sofrimento que ele veio aqui na terra para nos dar exemplo de resignação diante da dor. Então o que acontece? Pilatos lava as mãos e transfere para o povo. Então eu não vejo problema nele. Então vocês decidem. E ele ainda apresentou Barrabás, que era um terrorista naquela época. Ele era um ladrão, um criminoso conhecido mesmo de todos. E ele apresenta Barrabás achando que o povo iria escolher Barrabás. Mas como o povo estava assolado, instigado pelos sacerdotes, né? O povo todo grita que Jesus fosse crucificado. E aí a gente percebe como que como acontece a manipulação, né, das massas. Jesus, no domingo de Ramos, entrou em Jerusalém glorioso, foi aclamado, foi aplaudido por todos os moradores da cidade. Numa semana depois, estes mesmos moradores que o aplaudiram, assolados, instigados pelos sacerdotes, mudam de ideia e vão exaltar, vão preferir um criminoso a ele. Então a gente percebe o quê? Que muitas vezes a massa, né, é manobrada pelas pessoas de má intenção. E a gente precisa estar sempre atentos para ver todos os lados da questão e saber escolher o melhor caminho ou o menos pior caminho. Então a gente vê que esse trio de Herodes deixou sempre essa marca de tristeza e de crime, mostrando a passagem de Jesus, o nascimento dele, a morte de João Batista e Pilatos lavando as mãos. E a gente percebe que a vida, apesar de ter modificado bastante, ainda traz situações difíceis que nós temos que tomar decisões a todo instante. E nós somos sempre responsáveis por elas. Então, a gente vê o quê? Que João Batista, ele apresentou a chegada de Jesus como o Messias prometido, trazendo para nós a ideia de que ele estava cedendo o seu lugar para alguém de nível superior, alguém que estava com muito mais capacidade de dirigir a vida
de mostrar para nós os ensinamentos do Cristo. E a gente percebe que Jesus passa por todo este sofrimento, trazendo para nós essa noção de aceitação da dor. Alguns irmãos nossos de outras crenças dizem que Jesus deu o seu sangue para salvar a humanidade. E, na verdade, a salvação é sempre individual. Jesus, por mais que Ele queira, Ele não nos salva. É nós que nos salvamos seguindo o exemplo dele. Porque nós somos espíritos criados por Deus, livres e independentes. E a nossa evolução é a evolução individual. Cada um vai desenvolver, vai evoluir através dos seus próprios méritos, de seus próprios esforços. A ideia de Jesus de trazer, de mostrar para nós a dor simbolizada pela cruz, não é dizer que ele veio aqui sofrer por nós. E nem é uma apologia do sofrimento, dizer que a gente é obrigado a sofrer para a nossa evolução. Jesus vem nos mostrar que o sofrimento e que a dor são mestras. O sofrimento é um mestre da nossa vida. Ele chega para o sofrimento nos chega para nos manter no caminho do equilíbrio e da evolução. Um dia atrás, atendendo uma pessoa no atendimento fraterno, a pessoa vem reclamando da sua situação, dos problemas que ela tem com a família, com os filhos, e reclama muito do sofrimento. Não entende por que Deus criou a dor, que Deus criou o sofrimento. Se revolta pelas situações de aperto, de dificuldades que ela tem que vivenciar. E muitas vezes ela chega até a blasfemar, dizer que Deus foi injusto com ela, que não era para acontecer aquela situação de tanto sofrimento. Aí nós tivemos que mostrar para ela a versão da doutrina espírita acerca do sofrimento. Que enquanto algumas religiões recebem as pessoas prometendo curas, prometendo o alívio do sofrimento, o alívio das dificuldades, a doutrina espírita não faz promessas. O espiritismo é uma doutrina que não assegura nenhuma felicidade à pessoa se ela não contribuir para isto. É uma doutrina que pode se chamar de meritocracia, em que as nossas conquistas individuais é que vão nos manter no caminho da evolução. Então, o sofrimento, na visão espírita, ele não é uma punição divina. Deus não é um ente que vem punir as pessoas pelo mal que ela praticou. Ele permite que o sofrimento aconteça para que o sofrimento corrija aquele espírito, né, orgulhoso, revoltado, e o coloque novamente no caminho do bem. Então tivemos que explicar a essa pessoa que o sofrimento não é isto que ela pensa. E que Deus, ele permite a dor, mas ele também é misericordioso. E ele tem formas infinitas de fazer com que nós possamos superar a dor, superar o sofrimento e alcançar a vitória sobre eles na nossa vida. Que nós precisamos olhar o sofrimento sob um outro ângulo de visão, que a gente precisa ver nele. Quando chega o problema para nós, a nossa primeira reação é dizer: meu Deus do céu, não aguento, não aguento passar por isso.
Mas à medida que a gente vai passando pelo sofrimento, nós percebemos lá na frente que não era tão terrível assim. E que nós conseguimos, de uma forma ou de outra, superar aquela dificuldade. E outra questão, quando a gente olha para trás e viu que venceu aquela dificuldade, o que nós descobrimos em nós? Uma grandeza, uma força maior. Nós percebemos que nós amadurecemos, que a gente não tem mais aquela mente tão infantil de antes, de querer tudo com facilidade. A gente acaba por perceber que a dor foi importante na nossa evolução. E mesmo quando a gente não percebe isso de imediato, porque se tivermos que passar por uma expiação, muitas vezes vai ser um sofrimento doloroso, que nós não conseguiremos achar uma explicação lógica para passarmos por aquilo. Mas mesmo quando isso acontecer, se a gente mantiver a confiança em Deus e a certeza de que isso que aconteceu, por mais o sofrimento atroz que seja, aconteceu conosco, mas é para o nosso bem, para a nossa felicidade futura, nós superaremos este momento difícil. Nós conseguiremos superar isso. Então foi difícil para mostrar a essa pessoa que o sofrimento que ela passa, que ela não é a única pessoa no mundo a sofrer, que todos nós que estamos aqui encarnados na Terra, temos as nossas dificuldades, todos nós temos os problemas que enfrentamos. Quando não é um tipo de problema, é outro. E nem sempre, muitos reclamam da questão financeira. A pessoa ter o dinheiro, para muitos, é ter a felicidade completa aqui na Terra. Mas nem mesmo aqueles que os têm em grande quantidade também não são felizes. E nós conhecemos uma senhora muito rica, mas que tinha um problema no estômago, que ela não podia comer nada que tivesse um mínimo de tempero, de sal, de açúcar, de qualquer coisa. E ela vivia triste, porque além disso tinha também problemas com os filhos. Então, o mundo que nós vivemos não é o paraíso. Aqui não existem pessoas totalmente felizes. A felicidade da Terra, ela é relativa. Cada um tem aquele pouco de felicidade que precisa ter para levar adiante a sua vida. Só que nós sabemos pela doutrina que isto é temporário, porque nós, quando fomos criados por Deus, a determinação maior da divindade é que todos nós, filhos de Deus, um dia seremos perfeitos, seremos felizes, plenamente felizes. E que depende muito de nós apressar este momento ou retardar. E por isso que Jesus veio à Terra, trazendo o Evangelho e trazendo o seu exemplo de trabalho, de fraternidade, de honestidade e de resignação diante da dor. Porque ele não precisava passar por aquele sofrimento todo. Ele era um espírito sem dívida, puro. É um espírito puro, mas ele se submeteu às imposições da terra, ao sofrimento da terra, para mostrar para nós que nós também não devemos nos revoltar com o sofrimento que a terra nos manda, né? As doenças, a velhice, às vezes as violências que passamos por elas, tudo são situações que nós necessitamos de vencer agora para prosseguirmos a nossa jornada em direção a esta vida plena e feliz que nos aguarda. Então o sofrimento, e inclusive os Espíritos nos orientam e dizem que o sofrimento maior de Jesus nem foi o sofrimento físico, daquela morte brutal na crucificação.
O maior sofrimento de Jesus foi descer das alturas, né, esplandecentes em que ele habita, para vir à Terra, um planeta que naquela época era um planeta ainda quase primitivo, e sofrer toda essa convivência mental negativa, essa psicosfera pesada da Terra, passar por isso tudo. E ele se transformar em um espírito de luz, tomar um corpo humano com todas as suas deficiências. Então o sofrimento de Jesus maior foi este. E ele suportou todas essas situações, nos dando este exemplo de conformação. É claro que nós não vamos cruzar os braços diante dos problemas e da dor. Não é essa a ideia. Então eu tenho que sofrer para evoluir, então vou sofrer. Não é. A ideia é o quê? É a gente viver no mundo, como o próprio Jesus falou, sem pertencer ao mundo. Nós vamos viver aqui e vamos passar pelos momentos de alegria, de dificuldade, de sofrimento, e superar tudo isto, porque tudo isto é valor para o Espírito eterno que somos nós. Então a mensagem de Jesus é essa mensagem de esperança, de confiança numa vida melhor. Enquanto tem irmãos nossos que querem trazer o céu aqui para a terra, né? Dizendo que a gente tem que ser feliz agora. Por que não ser agora, né? Por que ser feliz só depois? A gente sabe que a felicidade completa não é da terra, e que nós temos o direito de ter a felicidade relativa que ela nos concede, mas que também não devemos nos revoltar nos momentos de provações a que nós somos testados, muitas vezes até a pedido nosso mesmo. Então, Jesus nos traz essa ideia, essa esperança de que um dia a gente vai ser plenamente feliz, e que a vida aqui na Terra é mesmo de lutas, e que também a gente pode aproveitar os bons momentos e ser feliz dentro da relatividade, da felicidade do nosso planeta. Então que Jesus nos ampare, ilumine sempre e nos fortaleça nesta ideia de que a gente vai viver a vida lutando, se esforçando por melhorar sempre em todos os níveis, individual, familiar, material e espiritual, e confiantes em que nós um dia, né, estaremos livres de toda dor, de toda problemática. Que Jesus então nos ampare, e obrigado pela atenção muito carinhosa de vocês todos.